Oi, pessoal! Como alguns de vocês já sabem, eu sou a Amanda. E eu sou o Juliares. E nós somos do canal Latitude.br. A gente resolveu gravar esse vídeo hoje, inclusive é só um bate-papo mesmo, sem roteiro, porque a gente postou uma foto que fez 1 ano que a gente tá na Nova Zelândia. Sim, 1 ano que a gente tá morando aqui. E a gente postou uma foto lá no aeroporto, assim, que a gente saiu e falamos que ia acontecer um rolê e tal, a gente tava com a cabeça até doendo por causa disso. E a gente perguntou pro pessoal do Instagram se eles queriam saber o que tipo de coisa tinha acontecido, e todo mundo votou que sim e tal, a gente resolveu vir gravar aqui. Então vai ser mais um bate-papo da gente relembrando o que aconteceu naquela época. Então vamos lá. Para começar a história já, para dar aquela adrenalina a mais, é a nossa primeira vez saindo do Brasil. Sim. A gente praticamente tinha saído dentro do nosso estado, que a gente é de Minas, a gente só saiu uma vez que a gente foi pro Rio. Então, conhecimento de aeroporto, imigração, essas coisas era... Zero. Para não falar zero, era 1%. Sim. Então, o que acontece? Quando você está indo para Nova Zelândia, dentro do próprio avião, você já começa a parte que você vai finalizar lá na frente, que é um formulário. Você preenche falando o que você está trazendo na mala, ó, meio que detalhes, algumas coisinhas que eles querem saber sobre a pessoa que está vindo aqui para Nova Zelândia. Sim. E a primeira dica é que quando a gente estava vindo, a gente conseguiu, tanto em grupo, também a menina que estava olhando a questão do curso, que é a gente de imigração também, é a gente de intercâmbio, não, desculpe, que é a gente de intercâmbio, disponibilizou pra gente esse mesmo formulário que tem que preencher em português. Então a gente imprimiu e levou junto com a gente, então na hora de preencher foi bem mais fácil. Porque a gente não sabia muito de inglês. E aí, tipo, na adrenalina do momento, isso aí ajudou demais. Inclusive a gente veio de lá aqui tomando só suco de maçã. Apple juice. Que a gente só sabia falar isso no avião. É o que ela falava, tipo, o que você quer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Apple juice, é isso que eu quero. Aí a gente aprendeu isso aí, falando isso aí no voo de lá aqui. Então, continuando, voltando para a parte da imigração. Dentro do voo, a gente terminou de fazer esse preenchimento, que você já desce do avião com esse formulário preenchido. Aí, logo após, a gente já vai, desce do aeroporto, já vai seguindo o caminho, já vai direto para a fila da imigração. Sim, e aí que começa a ficar tenso, porque assim, tava tudo tranquilo com os nossos documentos, eu tava com o visto certinho, Juliares também, comprovação financeira, tudo certo. Só que a gente sabe que não depende só da gente, a gente pode fazer tudo da forma correta e ainda assim a gente de imigração olha lá, não sei, eu acho que você não tá sendo correto, eu acho que tem uma coisa aqui, e simplesmente falar que não, eu não aceito vocês no meu país. Eles têm esse direito. Então, na hora que você chega nessa fila, você começa a ver um tanto de gente, assim, esperando pra ter essa mesma resposta que a gente tava esperando, que é um positivo, você já começa a ficar tenso. Aí que começa a tensão do momento. Então, fomos para a fila. O lado de pessoas que não têm o passaporte, se não me engano, australiano ou neozelandês, né, óbvio, esse lado ele é bem vazio, a pessoa praticamente chega e passa direto. Sim. Já ao lado das pessoas que têm os outros passaportes, tem uma fila bem grande. Aí a gente ficou nessa fila, não sei quanto tempo, mas vou chutar aqui talvez uns 40 minutos, não sei. Aí a gente ficou nessa fila. E quanto mais próximo vai chegando da sua vez, mais tenso você vai ficando. E assim, tem alguns policiais e tal, então ao mesmo tempo que você fica tenso, também fica pensando, se eu ficar muito tenso, eles vão cismar comigo. Então você fica tentando ficar tranquilo, porque assim, eu acredito que já começam a observar desde ali. Sim. Então, aproximando a nossa vez, quando estava bem chegando, assim, quase a nossa vez mesmo, tinha, se eu não me engano, uns 4 guichês mais ou menos, e tinha uma mulher lá que eu achei que ela estava mais simpática, os outros também estavam, sim, só que essa daí eu achei que estava um pouco mais. E por sorte nossa, a gente foi atendido logo por ela. Sim. Aí chegando para ser atendido, nosso inglês, a gente quase chegou para ela e falou Apple Juice de novo. Tanto que a gente estava falando isso. Sim. Ela falou, nem lembro o que ela começou a falar, tipo, com certeza um bom dia, boa tarde, sei lá. E a gente já, tipo, tomou todos os documentos aqui. Colocou na frente dela todos os documentos que a gente tinha em mãos, porque pra ela já saber. Foi bem tranquilo, porque o pessoal já tá acostumado a receber pessoas de outros países, pessoas que não têm um inglês muito legal. Então, assim, ela foi super simpática com a gente, foi bem tranquilo nessa questão, já sabia já foi bem direta no que precisava, né?
E a gente não sabia. Essa era a parte da imigração. Sim. E pronto, acabou. Era só isso que era a parte de imigração, a gente não sabia. Então, assim, foi muito tranquilo pra gente a parte da imigração. Teve alguns perrenguezinhos, igual ela começou a perguntar, tipo, que mala, quantas malas que a gente tava, sem ser despachado, eu não tava entendendo, comecei a levantar minha mala, é essa aqui que eu trouxe. E aí, mas foi tranquilo. Carimbou o vestinho lá no nosso passaporte e, feliz da vida, a gente continuou o nosso caminho. E o nosso maior medo, o que que era? A temida salinha que todo mundo fala. Sim. Assim, tem uma salinha da imigração que eles te levam pra lá, às vezes você fica nessa salinha pra ser meio que interrogado durante horas, Sim. 4, 5 horas você fica lá dentro. E se a gente tivesse ido pra salinha, seria nesse momento. Sim. É nesse momento, só que a gente não sabia. Porque nessa salinha até eles falam que às vezes o seu celular, eles pedem o seu celular, investigam mensagens que possam ter no seu celular e às vezes até uma mensagem no WhatsApp pode te atrapalhar. Então essa é o que deixa mais os imigrantes assim tensos, essa salinha. Sim. Só que a gente não sabia que era nesse momento que a gente iria passar, que a gente, se por acaso acontecesse, a gente iria pra salinha nesse momento. Sim. A gente seguiu. A gente estava só com as duas bagagens de mão e fomos poder pegar as malas que a gente tinha despachado. Sim. Seguimos pelos corredores até chegar onde que, naquela esteira de mala. Só que como a gente estava totalmente perdido, sem falar o inglês que prestasse, sem conhecer de aeroporto direito, principalmente viagem internacional, o que a gente fez? A gente foi para um lugar para poder procurar nossa mala, mas o lugar errado. Sim. A gente ficou lá esperando a mala e nada da mala aparecer. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Sim. Só uma coisa que eu esqueci de falar lá, que assim, quando você preenche o papelzinho, tem lá perguntando se você está levando comida, e a gente colocou que tanto tá levando tanto comida como remédios. E aí, lá no guichê, a mulher marcou com caneta vermelha essas duas respostas, que a gente acha também que é uma coisa que ajudou para acontecer o que vai acontecer. Mas aí, na hora de pegar as malas, tipo, eu até falei com a Juliares, vamos separar, eu vou procurar em outro lugar, porque ela não tá aparecendo aqui. A gente via, tipo assim, malas repetidas passando na esteira, então aqui não tá. Então a gente separou e a gente começou a perceber que tinha, tipo, 2 policiais que estavam meio que rondando a gente, assim, olhando. Acho que não era policial, acho que era talvez algum segurança do aeroporto, alguma coisa assim. Sim. Porque eu não vi arma, não vi nada também. Sim. E tava parecendo meio que era funcionário do aeroporto. Era, do aeroporto. Não policial. Do aeroporto. E aí eles começaram a ficar perto da gente assim e tal. E ele chegou, um deles, na hora que a gente separou, chegou pra mim, pediu meu passaporte, pediu pra ver esse formuláriozinho que eu preenchi e me ajudou a achar a mala. Então, nossa, que maravilha, né? Eu arrumei uma pessoa pra me ajudar aqui. E aí me ajudou a achar a mala. Enquanto isso, o outro policial tava entrando em contato com o Juliares e eu não sabia. A mesma coisa. Pediu meu passaporte, deu uma olhada e me deu a dica. Não, acho que sua mala vai estar lá naquele outro terminal. Sim. Aí a gente foi pra lá, encontrei com a Amanda. Pegamos já as tava lá, malas. já tinha um outro cara também com ela. Eu cheguei junto com esse cara. Aí ajudaram a pegar as malas. Sim. Colocamos naquele carrinho de aeroporto para poder empurrar. Aí vieram pra gente falar, não, beleza, e ainda vamos assim por aqui. tenso, né? Sim, só que eu ainda, o Juliares fala que ele tinha percebido, eu ainda não tava percebendo que tava acontecendo uma coisa diferente, não. Achei que eles só estavam ajudando. Então, assim, eles falaram, acompanha a gente aqui e tal, sabe? Deve que, como eles viram que a gente não tá dando conta de nada, vai encaminhar a gente até o lugar que a gente tem que ir. Só que, na hora que a gente passou por uma fila gigantesca e a gente começou a ir por um caminho que não tinha ninguém, aí caiu a ficha pra mim que alguma coisa estava acontecendo diferente. Inclusive, assim que a gente entra nessa sala, eu sempre comento isso com a Amanda. Tem aqui nos supermercados tem muito, que é quando você entra, é tipo várias barrinhas de ferro que você só passa numa direção. Se você passar ao contrário, elas fecham e não passam. Sim. Então toda vez que eu vou no supermercado aqui que eu vejo essas barrinhas, eu lembro desse episódio. Eu até comento com a Amanda, olha a barrinha do aeroporto, Sim. a barrinha do aeroporto. E a barrinha que você entra e você não pode sair correndo de lá, não. Então a gente chegou nessa outra salinha. Na época, a gente achava que era a salinha de imigração ali. Só que não era. Aquilo ali já é mais voltado para a questão de drogas. Que depois que a gente conversando com a agente de intercâmbio, ela falou com a gente. Já é mais voltado para a questão de drogas. Não só só que drogas, a gente alimentos tenso. também, se você Sim, trouxer coisa que não sim. pode. Não pode trazer alguns alimentos, sementes, Sim, coisa que mudas, possa animais. interferir na fauna e na flora aqui do país,
eles proíbem. E aí eu falo, se você trouxer alguma coisa, declare, sempre declare. Porque se você estiver levando alguma coisa e não declarar, pode ter multa. E a multa pode chegar a $400, o que é muito caro. Eu já vi uma mulher que pagou $400 porque ela tinha uma banana na bolsa. E ela teve que pagar os $400. Banana mais cara da vida. É. E ela, tipo, não tinha, porque ela tinha esquecido de jogar no lixo e tal. Ela nem tava querendo entrar no país com a banana, ela tinha só esquecido. Só que ela não tinha declarado, e a banana tava lá, pagou a multa. Enfim, entramos na salinha. Aí a gente já viu a vida passando diante dos olhos, já tava Eu sem tava saber começando o a que preparar fazer. pra voltar, sem pisar em terra neozelandesa. A gente já tava até, quer saber, a gente não vai nem chegar a sair do aeroporto, a gente vai voltar daqui mesmo. Sim. Mas enfim, a gente sentou lá, com o nosso inglês, como a gente já falou várias vezes, Sim. péssimo. Aí o que ajudou a gente a se comunicar é um aparelhinho que eles têm, que você fala na sua língua e traduz para eles, e vice-versa. Eles falam na língua deles e traduz pra gente. E aí eles foram bem tranquilos com a gente, deixou a gente bem tranquilo na hora de se comunicar. E esse aparelhinho que eles usam ajudou bastante. Porque o que era a coisa mais fácil, eles perguntavam e a gente respondia. Porque era uma pergunta mais tranquila e tudo mais. Mas quando já era uma questão mais complexa, aí eles falavam na maquininha, traduzia pra gente e a gente falava também. E essa questão, quando a gente chegou lá poder colocar as malas, como é que foi? Lá tinham várias mesas de inox, bem grande, vou chutar aqui, sei lá, talvez uns 6 metros de comprimento a mesa. E eles pegaram, a gente estava com 6 malas e 2 mochilas. Sim. Então eles pegaram o conteúdo de todas essas malas, jogaram em cima dessas mesas e reviraram tudo. Por exemplo, tinha um potezinho pequenininho dentro da nossa mochila. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a mochila, tiraram tudo, ainda pegaram esse pote, esvaziaram esse pote que estava dentro da mochila e colocaram lá. Sim. Então, no final, quando eles terminaram de revisitar nossas malas, tava uma bagunça. Sim. Muito bagunçado, muita coisa para poder guardar. Sim. E aí eles começaram todo o processo de revirar nossas malas, e eu acredito que o foco principal também era a questão das drogas, né? Porque vimos casos de alguns brasileiros que estavam tentando entrar no país com drogas. Então, passaram nossas malas no raio-x, trouxe um cachorro para nos cheirar e cheirar as malas também. O cara revistou tudo, abriu tudo. E fizeram algumas perguntas para ver se a gente entrava em contradição. Perguntou qual escola que ia estudar, que tipo de visto que a gente tinha, se a gente conhecia alguém no país, esse tipo de coisa. Inclusive, quando passaram as malas no raio-x, passaram as malas vazias, para ver se a mala tinha algum compartimento secreto, alguma coisa do tipo. Então pegaram as malas vazias, passaram todas dentro do raio-x, levaram o cachorro lá, que também cheirou as malas. Sim. Então se tivesse alguma coisa errada ali, não ia passar. Uhum. Não tinha como, porque eles olharam detalhado. Sim. Aí eu lembro que eu tava tão nervosa, mas tão nervosa na hora, que ele fez uma pergunta, perguntou se a gente usava algum tipo de drogas. A gente falou que não, que é a verdade, a gente não usa. E aí logo após isso, ele perguntou se a gente queria água. Vocês querem água? E eu tava tão assim, tão nervosa, que eu comecei, álcool? Você tá me oferecendo alguma bebida alcoólica? Ele, não, água. Aí eu, não, água eu quero. E assim, pra vocês verem o tanto que a gente fica tenso, porque a água eu sei como que se fala em inglês, mas na hora eu tava tão tensa, mas tão tensa, que eu falei, álcool? Quero não, muito obrigada. Achando que era algum tipo de teste. Aí, uma coisa, a gente vai chegar num ponto que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber. Como que é você ser brasileiro e passar na imigração da Nova Zelândia? Aí a gente vai ter que entrar, infelizmente, em achismos. Porque a gente não tem como provar nada, a gente não tem como saber. A gente estava ali um dia no ano, em um momento. Então aquilo ali acontece todos os dias, todas as horas. Então não tem como saber quais os critérios e quais as pessoas que vão para essa salinha. Mas a nossa experiência individual naquele exato momento foi o seguinte. Tava eu e a Amanda, 2 brasileiros. Sim. E a gente estava ali naquele processo de conversa, fala uma coisa, fala outra, revista a mala, revista outra. E foram chegando mais pessoas que caíram na mesma coisa que a gente. Sim. Por algum motivo foram para a salinha. Sim, essa sala é uma sala grande com algumas mesas. Então, assim, não é reservado. Se chega outras pessoas, você vê essas pessoas e o que está acontecendo no caso delas. Sim. Aí o que a gente notou? Tava eu, Amanda, 2 brasileiros. Depois chegaram mais uma mulher brasileira, que a gente não conhece, a gente nunca nem tinha visto. Provavelmente estava no mesmo voo nosso. Sim. Mas
a gente não chegou a ver ela dentro do avião. Depois chegou, mas, se eu não me engano, mais uma mulher e um homem, brasileiros também. Sim. E mais 2 sul-americanos, que a gente sabe porque estava conversando espanhol. Então, a gente não sabe se tem alguma coisa a ver com a região que a gente veio, Sim. que a gente veio da América do Sul, ou se foi só coincidência, ou o que foi. Mas a experiência que a gente teve individual foi essa. Sim. E a gente ficou ali, inclusive uma menina, a gente conversou com ela um pouco Depois que a gente passou. Depois que a gente passou, que foi uma das que foram paradas lá nessa salinha também. Ela era do Rio de Janeiro, falaram que fizeram várias perguntas para ela. Mesma coisa. Ela passou, foi tranquilo, mas inclusive uma das perguntas que eles fizeram, acho que ela tinha vindo como estudante por um mês. Sim. E ela tava só com uma mala de mão. E uma das perguntas que fizeram para ela, por que você só trouxe isso? Então, assim, às vezes coisas que você nunca imagina, eles vão cismar e vão querer te questionar. Deu tudo certo pra ela, que ela falou, eu sou do Rio, lá é quente, vou comprar minhas roupas de frio, tudo aqui. E pronto, passou. Mas são coisas que a gente nem espera e eles já estão treinados a questionar pra ver se você cai em contradição. Pra ver se, por exemplo, você tá vindo como turista, mas quer trabalhar, pra ver se tem alguma coisa errada na sua história. Sim. Deu tudo certo pra gente, a gente passamos um aperto no sentido, tipo, é muito melhor você passar direto, né? Mas... Então, a gente tem história pra contar. Sim, tem história pra contar. E uma outra coisa também que aconteceu foi que a gente tinha marcado, que a gente tinha entrado comida e remédios. Então ele chamou uma mulher pra poder revistar que tipo de comida que a gente tinha entrado. A gente tinha trago só snacks, coisas assim pra comer dentro do avião. Sim. Foi bem tranquilo. E a gente ficou nessa salinha por em torno de 3 a 4 horas. Foram muito tempo. A gente ficou muito tempo lá dentro. Então a gente tá falando aqui bem resumido, mas foi muita pergunta. A gente nem lembra mais quantas perguntas foram, todo o procedimento exato, mas a gente ficou bastante tempo. Para ter ideia, a gente chegou aqui, era 5 horas da manhã, lá em Oakland, no aeroporto, e saímos de lá já era 9 horas. Sim. Em torno de 9 horas. A gente tava até, na época a gente até pensava assim, nossa, vou chegar lá 5 horas, e a menina que trabalhou com a gente em relação ao intercâmbio ia buscar a gente no aeroporto. Só que era domingo, ela falou assim, não, eu consigo buscar vocês só umas 9 horas da manhã. Então a gente ficava, não, o que a gente vai fazer no aeroporto de 5 às 9? Não sabendo a emoção. Mal imaginando tudo que a gente ia passar nesse tempo aí. Não sabendo a emoção, a distração que a gente ia ter nesse período aí. De tanto tempo que a gente ficou, que a gente saiu, só deu tempo da gente fazer o pedido. A gente tava comendo ainda o McDonald's que a gente pediu e a menina já chegou pra buscar a gente. Sim. Mas, voltando um pouquinho na salinha, antes da gente sair dela, quando a gente terminou, eles viram que tava tudo ok. Sim. Não, é isso aqui mesmo, tá beleza. Podem ir. Viraram pra gente e falaram assim, pode guardar as coisas. Mas a vontade de falar assim, Sim. ajudar a guardar, aí não ajuda não. A gente ficou tipo, graças a Deus. Mas na hora que a gente olhou pras mesas, assim, tudo revirado. 6 malas, 2 mochilas, que a gente demorou, assim, coisa de 1 semana pra poder montar, organizando cada espacinho pra aproveitar cada cantinho. E sei lá, em 20 minutos a gente teve que reorganizar tudo de novo. Reorganizar não, a gente socou dentro da mala lá e falou assim, vamos embora logo, Sim. vamos que eles mudam de ideia. Sim. E mandam a gente pra casa. Mas aí, terminado, juntamos nossas malas, pegamos, saindo. Aí, assim que a gente saiu dessa sala, já estava liberado, Sim. não tinha que passar por mais nada, a gente já chegou na praça de alimentação do aeroporto. Então, depois disso aí foi só alegria. Fomos comer o McDonald's logo de cara. Aí chegou a agente de intercâmbio, que vendeu intercâmbio para mim, que eu vim como estudante. Sim. A Amanda veio com o Work Holiday. A gente encontrou com ela. Ela já deu suporte, comprou um chip de celular para mim. E aí começou a nossa aventura aí aqui nesse país incrível. Aí começou tudo, estamos aqui até hoje. E aí, como foi o seu sentimento que você fala quando você abriu a portinha lá no... E nesse meio tempo a Amanda foi no banheiro. Sim. Aí como eu nunca tinha saído do país nem nada, aquilo era extremamente novo para mim, era tudo o máximo. Aí eu fui sair na portinha do aeroporto, que tinha uma portinha logo perto do McDonald's, aí eu comecei a fazer assim, nossa, tô respirando ar da Nova Zelândia, olha que legal. Sim. Aí tava um ventinho frio, que a gente chegou aqui em agosto, e as estações do ano aqui na Nova Zelândia são da mesma época que no Brasil, porque todos os dois estão no hemisfério sul. Então tava no inverno, tava um ventinho gelado. Aí eu sei que eu saí, mas valeu toda a emoção, esse voo demorado, essa viagem cansativa. Foi a melhor experiência. Quem já veio pra Nova Zelândia, passou pelo mesmo que a gente, sabe o tipo de alívio que você sente. Porque, assim, a nossa cabeça, depois que a gente saiu dessa toda essa salinha, todo esse rolê aí que aconteceu, tava assim, eu tava sentindo minha cabeça desse tamanho e doendo muito, porque
É um voo muito cansativo. São muitas horas dentro do Sim. avião. E ainda passamos todas essas horas tenso. E na hora que você recebe a resposta, tipo, tá tudo certo, pode entrar no país, é tipo, um alívio. Sim. Mas esse foi o vídeo Sim. da vez. A gente resolveu dar um Só compartilhar esse com vídeo você, sim. aleatório aqui. Também para dar uma variada, porque a gente tá postando bastante vídeo de Conteúdo. viagem. Tem mais vídeo de viagem a postar ainda. Sim. Só que a gente resolveu dar uma quebrada e postar esse vídeo que a gente estava pensando sobre essa história esses dias aqui. Sim. Resolvemos compartilhar. Se vocês tiverem gostado, já sabe, né? Clica no gostei. Se você não for inscrito no nosso canal, tiver chegado aqui agora, se inscreva, porque vai vir muitos outros vídeos, tanto de viagem, na nossa vida na van, vídeos também sobre coisas que a gente quer trazer de viver na Nova Zelândia, como é que é. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com algum amigo também. Sim, é isso aí. Muito obrigado por terem Até o assistido até o final e até o próximo vídeo. Tchau!